Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. A banda da semana é a banda Só da Billy, que nesta semana vai ter a sua entrevista na quinta e não na sexta-feira, como costumeiramente colocamos. Por quê? Amanhã teremos um programa especial de 1º de abril. Vai ser um programa só com mentiras. Então, em virtude disso, de amanhã ser 1º de abril, hoje a banda da semana vai se apresentar num programa que está muito bom. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, a banda entrevistada dessa semana, você que tem acompanhado nosso programa, é a banda Só da Billy. Vamos falar com Matheus Godin, Ricardo Peixoto e Mário Vale. Gente, prazer lhe ter vocês aqui no nosso programa. Vamos falar um pouquinho da banda e, primeiro, como foi que surgiu o nome Só da Billy? Bem, a ideia de dar esse nome, né? Porque, primeiro, precisa dar um nome para qualquer banda que se crie, né? E a gente quis um nome que não fechasse, né? Então, inicialmente era Só da Blues, né? A gente pensou, mas aí ia ficar muito preso no blues. E a ideia, apesar do respeito que todos os integrantes que passaram, que estão na banda, têm pelo blues, mas a ideia era de que não ficasse preso no blues, porque isso não representaria a realidade do que é a banda, né? Blues, ele é uma influência marcante e tal, mas a gente faz outras coisas. E aí, então pensamos em um nome sonoro mesmo, que lembrasse uma espécie de um drink, algo assim, que seria a soma de vários ingredientes musicais, no caso nosso, né? E que representasse um drink só da Billy. Aí entra o blues, entra o rock and roll, classic rock and roll, rockabilly, o surf music, né? Então é aquele drink vintage, né? Traz aquela coisa da música da segunda metade do século XX, né? Falando assim até parece que uma coisa bem antiga, né, então. Mas nova roupagem também. Exatamente, a primeira manifestação do rock, né? Só que sem ser peça de museu, sem uma leitura atual, né? É muito comum a gente ver isso nos Estados Unidos, essa transformação de músicas antigas sendo trazidas para a atualidade. Apesar de até aqui o CD, que daqui a pouco eu já vou falar um pouquinho do CD, mas vocês trabalham muito isso. Vocês utilizam muito várias músicas antigas, Billie Holiday, por aí vai. Tem isso, Ray Charles, Duke Ellington, Louis Armstrong, por aí vai. E trazem sempre, dão uma nova roupagem para a música. Qual o trabalho? Quem tem mais trabalho para dar essa nova roupagem? É a gaita? É o baixo? É o vocal? Qual o grande barato de fazer toda essa transformação? Na verdade, quem tem o maior trabalho é o Matheus, porque ele escreve todas as partituras, né? Dá muito trabalho mesmo. Só que aí, no caso, por exemplo, além desse trabalho de arranjo e tal, você tem a participação, no caso, a contribuição, diria assim, né? Do nosso batera, dos bateristas de um modo geral, da cozinha, né? Do baixo e batera, porque eles dão uma pegada mais atual, digamos assim, né? Porque se for depender de mim, eu vou sempre puxar para trás mesmo, entendeu? Nesse aspecto da característica de como toca a banda, o que acaba acontecendo é que a gente empresta as nossas influências da formação musical individual de cada um na hora de tocar as músicas. Então a Soda é uma banda que funciona muito bem ao vivo. Muito raramente, salvo o que é escrito, arranjo, que a gente vai fazer uma leitura de uma música já consagrada, normalmente a gente acaba transformando a música na atmosfera do momento. Então, muito raramente a gente toca do mesmo jeito a mesma música duas vezes. E vocês, o Pearl Jam faz muito isso, né? Dizem que cada show do Pearl Jam é um show diferente por causa disso. Eles mudam sempre a partitura e como vocês sempre são fiéis à partitura inicial. Isso eu acho que esse exemplo que você deu aí, eu acho que dá pra gente compreender pela raiz da banda, do Pearl Jam, né? Que eles bebem lá no Hendrix, que o Hendrix bebe no blues também. E o blues é justamente isso, essa coisa de você variar, né? Você criar no momento, né? Muita gente pensa que o blues é uma música triste, né? Até o significado da palavra blues é tristeza, mas na verdade o blues é o momento, né? O momento pode ser um momento triste ou um momento feliz e tal. E aí
Depende do humor da pessoa. Exato, E o blues, quem anda por Nova York, no Jersey, vai até mesmo Chicago, você consegue verificar um pouco essa situação. Aqui no Brasil a gente não tem muito, na verdade, tem uma pouca quantidade de pessoas que ouvem muito o ritmo americano que vocês gostam de tocar e tocam divinamente bem. Como é que está sendo a repercussão aqui em Manaus da banda? Olha, a Soda, por conta dessa questão que você levantou aí, a Soda Billy se tornou uma banda pedagógica, né? Eu digo isso aí por quê? Porque, não que a gente quisesse isso no início, mas a gente acabou se tornando isso porque a gente toca coisas que as pessoas não conhecem. E como obrigação social, aí eu vou entrar um pouco nesse aspecto aí, de contribuir com a formação. Com a formação cultural mesmo da cidade. E contribuir também com uma qualidade do entretenimento. Porque, convenhamos, isso não é um problema de Manaus só, mas de modo geral, um tipo de entretenimento que é oferecido para a população sem menor compromisso social, entendeu? Sem menor compromisso com aquelas pessoas, com as letras que falam mal das mulheres, que não se preocupam com as crianças que estão lá assistindo, entendeu? Então, claro que as letras da Soda Billy também falam desse universo de noite, da boemia e tal, mas a gente tem a noção, né, de se colocar, entendeu? Tem gente que pensa mesmo em eu não vou citar nomes aqui, porque eu acho que cada um dos telespectadores são capazes de identificar isso aí, porque a coisa mais fácil do mundo basta você ligar a rádio e você notar isso. Então a gente tem essa preocupação de contribuir, sim, com a cidade, né? E aquela coisa, por exemplo, se vê muito falar, não, Manaus é a metrópole, vai abrigar aí uma Copa e tal, mas, sim, onde que a gente quer chegar com essa metrópole? Só abrigar uma Copa? Né? A gente tem que analisar a coisa no sentido, além disso, né? No sentido de que uma metrópole, como você falou, essas cidades aí, Detroit, Chicago, Nova York, né? Tóquio, por exemplo, Berlim e tal, você vê, elas são metrópoles porque elas congregam, na verdade, uma diversidade de culturas. Né? Você tem uma variedade enorme de restaurantes com vários tipos de culinária, né? Você tem várias casas de show com jazz, com música brasileira, né? com heavy metal, entendeu? Com blues, entendeu? Então é isso, a ideia é exatamente essa. Manaus quer ser uma metrópole, então ela tem que abrigar vários estilos musicais. Eu vejo assim, né? Para se tornar aquilo que o discurso que a gente ouve falar, né? se consolide mesmo. Mas eu acho que para você ter uma cidade como metrópole, isso que eu falo, como a gente ouve discurso, você tem que ter opções musicais, né? Não uma ditadura de um estilo só, entendeu? Que é se libertar para isso aí, oferecer para as pessoas, né? Até para aquelas que não têm muito acesso mesmo à informação, oferecer para elas possibilidades musicais diferentes, porque às vezes elas só gostam daquilo porque elas só ouvem aquilo também. Vou fazer só agora um pequeno intervalo e volto já com o programa Ponto de Vista.